Olá, hoje é terça-feira, 8 de março de 2022. O Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Assunto não falta. Na sexta-feira passada saíram os dados do PIB trimestral e fechando os resultados do ano. E para a gente pensar um pouco mais para frente, em 2022, além do que tudo que nós já imaginávamos que iria impactar a conjuntura de 2022, ainda teve esse agravamento, a guerra na Ucrânia, e que se agravou muito rapidamente, né? Então, a gente vai conversar basicamente sobre esses dois tópicos. Cada um aqui da equipe vai dar a sua própria abordagem. Então, eu vou começar com um comentário rápido sobre o PIB do quarto trimestre, que subiu 0,5% em relação ao trimestre anterior. Eu, particularmente, considero que isso está em linha com o que a gente tinha falado aqui já em podcasts anteriores. Eu, particularmente, tinha essa ideia de que a economia não estava parada, nem andando de lado, conforme muito se falava na imprensa, né? O que ocorreu no segundo e terceiro trimestres, que foram ligeiras taxas negativas, muito pequenas, a meu ver, foi um brutal choque de oferta, causado principalmente pela crise hídrica, que derrubou o PIB agropecuário e o da indústria alimentícia, por consequência, que é uma parte importante da indústria, com algum reflexo na indústria de energia também. Então, muito mais um desastre natural do que uma contração de natureza econômica, propriamente dita. Com esse crescimento de 0,5% no quarto trimestre, a expansão do PIB no ano ficou em 4,6%, compensou aí a queda de 3,9% em 2020, sendo que um dos ingredientes positivos inesperados foi essa alta do investimento, né, que levou, a alta do investimento no ano, que levou a taxa de investimento para 19,2% do PIB, contra uma média de 15,8% no período 2015-2020, desde da crise, né, de 2015. Um outro ingrediente positivo foi o crescimento do emprego, 8,5 milhões, aí já não é PIB, aí já é a PNAD, que saiu um pouco antes, 8,5 milhões de novas ocupações em 2021, com que foi recuperada toda a perda ocorrida durante a pandemia, né? Esse, aliás, era um dos argumentos que foram usados aqui em podcasts anteriores para basear a afirmação de que o PIB não estava parado. Trimestre após trimestre está crescendo muito o nível de ocupação, e por mais que a produtividade fosse relativamente baixa, porque era em alguns setores de serviço de baixa produtividade, é claro que a produção deveria estar subindo também. Mas isso são águas passadas, né? Agora vamos olhar para frente, para 2022. E o que eu queria dizer aqui é que há uma dificuldade muito grande de cravar uma aposta. Por quê? Porque existe uma grande diversidade de forças, inclusive forças opostas, atuando sobre a economia. Nós temos, primeiramente, dois fatores fortemente contracionistas. São a alta da taxa de juros, tanto a curto prazo como de longo prazo, que agora se espera que vai ser intensificada por conta das novas pressões inflacionárias, com destaque aí para o aumento dos preços internacionais de commodities. E o novo fator, agora o segundo fator possivelmente fortemente contracionista, que é a guerra da Ucrânia. Apenas para citar duas consequências dessa guerra que tendem a impactar negativamente tanto a economia mundial como a brasileira, vamos destacar aqui primeiro o preço do petróleo, que vem escalando. Agora, pouco antes de entrar aqui para gravar esse podcast, eu olhei e vi que o preço do barril do Brent tinha atingido $132, o que significa uma alta de 40% a partir da guerra. E se a gente for tomar o final do ano passado, houve uma alta de 70% nesses nem 3 meses de 2022. Isso aí, se continuar,
tudo vai depender, evidentemente, da duração e dos desdobramentos dessa guerra, mas, em perdurando isso, é evidente que uma alta desta magnitude tem o potencial de derrubar a economia mundial. Um outro fator negativo é a interrupção associada à guerra, a interrupção da cadeia de fornecimento global de vários insumos importantes, como fertilizantes, o próprio petróleo, a componentes industriais, que era uma crise de abastecimento que a gente se imaginava que encerraria no meio do ano e que provavelmente vai se prolongar. Por outro lado, a gente tem vários fatores de conflito. Isso aí são os principais, no meu ver, negativos. Por outro lado, temos diversos fatores expansionistas, entre os quais a gente pode destacar, primeiro, o fato de que uma parcela do setor de serviços, que impulsionou muito a economia no ano passado, ainda tem a sua produção abaixo dos níveis pré-pandemia, principalmente o setor de serviços prestados às famílias, né? Então, aí ainda existem alguns segmentos que são importantes, onde existe um crescimento mais ou menos automático e fácil à medida que a situação sanitária vai se normalizando. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é o fim da crise hídrica. Eu acho que a essa altura a gente já pode falar tranquilamente disso, porque os reservatórios do Sudeste estão com um nível de armazenamento de 60%, é o maior, certamente, dos últimos 6 anos, com certeza. E só para dar uma comparação, ano passado o pico foi 35%. Agora nós ainda não acabamos a estação úmida, já está em 60%. Então, acho que a gente pode considerar isso aí basicamente um problema resolvido para esse ano, pelo menos. Isso aí certamente ajuda todos os setores que foram prejudicados por isso no ano passado. E, por fim, temos um impulso de demanda pelo lado fiscal associado a vários fatores, entre os quais o Auxílio Brasil, né, que vai ter abranger um número de famílias muito maior que a Bolsa Família, com valor, com o dobro do valor, aproximadamente, né? Eu não mencionei aqui o fator eleição, que eu acho, mas não vou deixar, se for o caso, aqui a gente volta a esse fator. Eu quero já dar a palavra aqui para os meus outros colegas, para cada um dar a sua abordagem, né, ao tema. Eu queria destacar... Margarida, quer começar? Pode começar. Não, só para destacar, em relação ao que o Francisco colocou, a política fiscal expansionista, e tem uma dupla via pela qual a política fiscal será expansionista. Primeiro, o Auxílio Brasil, que realmente vai impactar favoravelmente o consumo dos níveis de renda, das camadas de renda mais baixas da população, e o fato da gente ter, neste ano, um déficit primário de em torno de 0,8%, 0,9% do PIB, enquanto que no ano de 2021 a gente teve um superávit primário. Então, também por esse indicador, a política fiscal tem aí um viés expansionista, sim. Então, era só isso que eu queria acrescentar. Eu queria fazer um rápido comentário sobre o PIB e o que esperar para 2022. O BGE divulgou esse resultado de crescimento de 4,6% do PIB em 2021. Eu acho uma comparação mais adequada a gente pular 2020, porque foi um ano que a economia foi derrubada por um fator extra-econômico, né, a pandemia, e comparar direto com 2019. Nesse caso, o crescimento foi 0,6% do PIB, que é um crescimento ligeiramente menor do que a média 2017-2019, o triênio, que foi o triênio que seguiu a brutal recessão 2015-16. O crescimento médio foi 1,4% nesse triênio, de 2017 e 2019. Mas, mais do que isso, a gente deve continuar com desempenho abaixo desse 1,4%. Quer dizer, esse ano, por exemplo, o Focus está prevendo 0,4%. Existe muita incerteza, como o Eduardo comentou, mas muito dificilmente o crescimento será acima de 1%. Não, em minha opinião, depois a gente pode discutir isso. Mas, de fato, há muita incerteza, vários fatores que jogam para um lado e para o outro.
O Focus está prevendo 1,5% para o ano que vem. Então, se a gente pegar esse triênio, entre aspas, definindo como se não houvesse o ano, como se não tivesse existido o ano 2020, então teríamos crescido 0,6%, menos do que 1% esse ano, entre 0 e 1, digamos, nesse intervalo, e pegando o Focus do ano que vem, na falta de outra conta, 1,5%, quer dizer, a gente estaria com um crescimento ainda mais lento que o crescimento pós-saída da recessão 2015-16. Quando a gente olha esse crescimento de 4,6% no ano passado, um ponto importante é que boa parte dele foi por carregamento estatístico, não pelo desempenho do PIB especificamente dentro do ano 2021. Só relembrando um ponto importante, que eu vou aproveitar para usar isso para pensar 2022, pela métrica usual de crescimento do PIB em cada ano, ele corresponde, na verdade, ao PIB trimestral médio de um ano contra o PIB trimestral médio do ano anterior. E essa taxa de crescimento medida assim, ela pode ser decomposta em duas coisas. O que a gente chama de PIB dentro do ano, que seria o PIB médio de 2021 contra o quarto trimestre de 2020. E agregando a isso o chamado o carregamento estatístico, que é o quarto trimestre de 2020 contra a média de 2020. Só que fazendo essa decomposição, o crescimento que a gente chama de PIB dentro do ano, que é o PIB médio de 2021 sobre o quarto trimestre de 2020, foi só 1,3%. Isso significa o seguinte: se a gente olhar o carregamento estatístico para 2022, ele está em 0,3%, quer dizer, quarto trimestre de 2021 sobre a média de 2021. Então, se, por hipótese, o desempenho do PIB dentro do ano 2022 fosse exatamente igual ao dentro do ano 2021, 1,3%, isso daí é um crescimento de 1,6% nesse ano de 2022. Só que é muitíssimo improvável que o desempenho do PIB dentro de 2022 seja 1,3%, igual ao de 2021. Já toco nisso em seguida. A principal razão para esse fato, né, do crescimento provavelmente ser menor dentro do ano, me referindo, certamente os pontos que o Francisco comentou, quer dizer, a inflação, por um lado, muito alta, e, quer dizer, o aperto das condições financeiras, ligado a um contexto de inflação muito alta e juros extraordinariamente elevados. Eles já estavam tanto a inflação quanto os juros já estavam muito elevados antes da invasão da Ucrânia, e a coisa ainda se agravou agora, o quadro ainda ficou muito... o principal reflexo nas chamadas condições financeiras da economia da invasão da Ucrânia acabou se dando nos juros, por enquanto não exatamente na Bolsa, né, mesmo no dólar, quase nada, muito pouco, na verdade, mas se deu muito forte nos juros, que são a variável que mais afeta, historicamente, o principal indicador antecedente de para onde vai a atividade, se ela vai desacelerar ou acelerar, é exatamente os juros futuros, principalmente os mais curtos, de 1 a 3 anos, e principalmente dentro desse de 1 ano. Ele está hoje em nível extraordinariamente restritivo. Ele está em 7,5%, juros de 1 ano, deflacionado pela inflação esperada para 1 ano. Para vocês terem isso tendo em conta que o Banco Central considera que a taxa de juros neutra hoje é 3,6%. Ele está um terreno muito restritivo. No ano passado, por contraste com isso, nós começamos o ano com juros negativos, para essa mesma métrica, depois ele ficou ligeiramente em zero, ligeiramente acima de zero durante um bom tempo, só foi entrar num terreno restritivo, acima de 3,6%, mais no final do ano. Então, e os efeitos são defasados. Então, pela ótica da principal variável que afeta a atividade econômica, o cenário é muito diferente para pior em 2022 em relação a 2021. Mas, claro que existem outros fatores. A análise sobre o PIB desse ano tem que levar em conta um conjunto muito mais amplo de fatores do que esse. E existem amortecedores para essa desaceleração que pode eventualmente ser forte. Ceteris paribus, ela seria muito forte, com essa brutal alta dos juros reais.
Mas, para encerrar minha parte, eu destacaria só alguns amortecedores desse efeito negativo dos juros brutalmente elevados sobre a economia, que é, de um lado, um ponto que a Margarida comentou, a questão da expansão fiscal, e principalmente, eu destacaria principalmente, mais até do que a União, a questão dos estados e municípios, por razões que nada tem a ver com o mérito fiscal deles, mas o fato, e eu não vou entrar, não tenho tempo para entrar nisso, porque a gente está nessa situação, eles acabaram o ano com a disponibilidade de caixa de 180 bilhões de reais. Então, isso vai se traduzir, no ano, ainda mais no ano eleitoral, em obras e aumento de salário do funcionalismo, que eles não puderam dar o ano passado, porque fez parte do acordo com o governo federal para eles obterem auxílio, não aumentarem salário no ano passado. Então, isso vai ter uma forte expansão fiscal, principalmente do lado dos estados e municípios. Um outro ponto é investimento em infraestrutura, quer dizer, as concessões já feitas para investimentos em infraestrutura, o setor privado investir, né? Principalmente no que se refere à infraestrutura de transporte e de saneamento, vão se traduzir num volume difícil de estimar agora, mas vão se traduzir em investimentos desse ano. Existe uma carteira muito grande para os próximos anos, uma parte disso já vai começar a bater nesse ano. E tem a questão da construção civil residencial também, quer dizer, houve um enorme volume de lançamentos imobiliários em 2020, 2021, e os imóveis vendidos vão, principalmente agora, em 2022, começar a ser construídos. Então, é um crescimento, digamos... Ação contratada, né? Então, tem gastos contratados, seja de estados e municípios, seja a construção de imóveis residenciais, seja concessões para investimento privado em infraestrutura, que passam ao largo da restrição imposta à atividade pelas condições financeiras. É isso que amortece. E, finalmente, tem uma questão de que, como o Francisco também se referiu a isso, a questão dos serviços, dos outros serviços, são basicamente os serviços prestados às famílias, aqueles serviços que dependem mais do presencial, né? Que são serviços que já estão em franca recuperação, mas ainda estão abaixo de 2019, o que mostra que há um terreno ainda, nessa normalização da economia pós-pandemia, há um espaço de crescimento aí também. Então, esses fatores que vão amortecer, porque se não houvesse esses fatores, eu não teria dúvida em dizer que a gente entraria em recessão esse ano, dado o brutal aumento dos juros. Mas esses fatores vão amortecer. Então, mas não me parece que isso será suficiente, mesmo porque, historicamente, juros, se a gente olha as correlações de fiscal e efeito dos juros sobre a economia, historicamente, no Brasil, os juros pesam muito mais do que o fiscal para o crescimento econômico. Então, eu diria que o mais provável é que o crescimento dentro do ano, que é o que importa para esse cálculo, dado que o carry-over é 0,3 do ano passado para esse ano. O crescimento dentro do ano deve ficar abaixo do ano passado, porque as condições são mais desfavoráveis. Então, em vez de 1,3, teríamos com menos que isso. É uma imensa incógnita, mas diria que é menos. Então, certamente não será 1,6, que seria 0,3 de carregamento estatístico, mais 1,3 de crescimento dentro do ano observado no ano passado. Mas eu diria que tende a ser menor do que 1, mas isso está muito em aberto ainda, e é o que veremos. A gente vai tendo mais, o quadro vai se lendo com mais clareza nos próximos, vai ficar mais claro nos próximos meses. Então, é isso que eu queria falar. Não, eu gostaria primeiro de destacar um ponto que Francisco Eduardo colocou em relação ao PIB do ano passado, 2021. Basicamente, os analistas achavam que o quarto trimestre do ano passado não iria ser bom por causa do que no segundo e terceiro a gente tinha tido crescimentos negativos contra o trimestre anterior. Tá? Mas a gente estava observando o ano passado, a gente olhava e víamos que os indicadores do nível de atividade do quarto trimestre estavam reagindo muito bem. Por isso que a gente era bastante otimista no final do ano passado,
em relação ao que estava acontecendo no quarto trimestre e como iniciaria o nível de atividade este ano, o impulso que isso traria. Então, o primeiro ponto é que, como Francisco Aroldo destacou, os maus resultados do segundo e terceiro trimestre estão associados a choques muito específicos da pandemia, não? Que foi aquela segunda onda que começou nos meses de março e abril do ano passado, da variante Gama, e o choque provocado pela estiagem no setor agropecuário e na agroindústria, que Francisco Eduardo já sempre tem destacado. Passando esses choques, a gente viu que a economia brasileira, no quarto trimestre do ano passado, estava começando, não, sua retomada. Tá? E isso que a gente estava vendo. Não só do lado do setor real da economia, mas também a gente estava olhando para os indicadores financeiros. Estava tendo uma forte entrada de capital na Bolsa de Valores, estava começando uma apreciação do real e alguns indicadores financeiros estavam melhorando. É claro que a gente estava com um problema grave de inflação, tá? E isso significaria, como o Caio destacou, um aumento da taxa de juros, tá? Mas, digamos, a gente entrava no começo deste ano com um certo impulso econômico que a gente tinha destacado, não, desde outubro, novembro do ano passado. Tá? Como o Francisco Eduardo destacou, estão acontecendo novos choques, dos mais variados. Tá? E o Caio destaca que o choque principal é o choque inflacionário, não um novo choque inflacionário, que está significando uma nova expectativa na trajetória dos juros, tá? Que provavelmente seja mais recessivo do que a gente estava esperando. Tá? Então, o que está mudando um pouco a nossa visão, então, é que os novos choques, os choques que o Francisco Eduardo, a Margarida e o Caio estão destacando como consequência, não? Faz 2 semanas, quase 2 semanas da guerra da Ucrânia e os efeitos que elas estão tendo nos mercados internacionais vão ter reflexos aqui. Provavelmente o principal é na taxa de inflação, um novo replique inflacionário que está afetando um pouco as expectativas, tá? Ainda algumas, o foco não mexeu muito, mas imagino que nas próximas semanas vai começar a aumentar as expectativas, já estão acima de 5,6 para este ano, tá? E com isso, então, uma expectativa um pouco mais de uma política monetária um pouco mais restritiva do que a gente está esperando. Tá? Então, agora, um ponto que eu gostaria de destacar, o meu último destaque, é o que aconteceu ano passado com a formação bruta de capital fixo. Tá? É claro que em 2020 teve uma forte queda dos investimentos, mas o ano passado, tá, o aumento foi de 17,2%. Tá? Então, um forte crescimento dos investimentos, um pouco na linha do que o Caio falou, porque a construção civil cresceu o ano passado 12,8%, tá? Mas máquinas e equipamentos cresceu 23,6%, tá? O que destacava um pouco um certo vigor na retomada da economia no final do ano passado, não? Depois daqueles choques da pandemia e por causa da estiagem, mas a economia estava replicando. Tá? Agora estamos tendo novos choques que provavelmente possam ter efeitos um pouco mais negativos, não? Como o Caio destacou, mas eu acho que formação bruta de capital fixo é um destaque importante para o que a gente tem pela frente. Deixa, obrigado. Margarida, você quer complementar alguma coisa? Não? Não, acho que tudo já foi colocado, muitas incertezas, e vamos esperar. Ok, então, como eu não resisto aqui a fazer um pinga-fogo, sabe? Um pinga-fogo assim. Gostaria que você respondesse em uma frase, se possível. Efeito das eleições. Sobre o nível da atividade econômica? Isso, porque nós sempre falávamos no ano passado que isso aí teria um efeito possivelmente muito negativo, de uma eleição polarizada, etc.
contaminando as expectativas, etc, etc. Então, numa palavra, como é que a gente está vendo isso hoje? Uma frase. Queda do PIB. Queda do PIB? Não um número negativo, mas isso tira a intensidade do crescimento, na minha opinião. Isso. Eu acho que já está precificado. Acho que o mercado não vai ser tão afetado, tá? E, em princípio, o Lula, que é o candidato mais importante, a sua vitória, acho que já está precificada nas expectativas, tanto do nível de atividade quanto dos indicadores financeiros. Caio. Eu não estou tão convencido do ponto de vista. Acho que o mercado está precificando no momento o Lula pragmático, que vai fazer o oposto do que tem dito que fará. Por enquanto, que ele disse sobre a economia é o discurso do PT, e o mercado acha que ele vai fazer o oposto. Eu acho que vai ser uma coisa, provavelmente nem uma coisa nem outra, e isso terá de repente, isso vai ficar, as dúvidas vão recrudescer um pouquinho ao longo do ano, e acho que vai ter um efeito no dólar. O dólar não vai ser tão bem comportado quanto agora, embora também não espere nenhuma disparada. Agora, por causa dos preços de commodities muito altos, está ajudando o dólar a ficar mais baixo. Mas acho que isso vai afetar, sim. Ok, vamos acompanhar o desdobramento de todos esses fatores nos nossos próximos podcasts aqui ao longo do ano. Ficamos por aqui, então, e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.